Graça e paz a todos. Estamos ao vivo com mais um programa EBD em Foco, lições que edificam. Estamos aqui hoje para tratar de um assunto muito importante, assunto esse qual o tema é Ética Cristã e Doação de Órgãos, a revista da CPAD, que tem como tema Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. E um assunto muito importante, porque ele está tratando sobre a ética em si, no contexto geral. Em toda a revista, a primeira lição foi para tratar sobre ética cristã. Entendendo a ética cristã e colocando ela, confrontando as éticas seculares, as éticas do mundo atual. E esse tema de hoje é um tema muito importante, pois eu creio que tem até muitas pessoas que têm dúvida acerca desse assunto, que é ética cristã e doação de órgãos. A gente vai começar, como de costume, lendo o texto áureo da lição e, posteriormente, a verdade prática. O texto áureo que se encontra na primeira epístola de João, capítulo 3, no versículo 16, que diz assim a palavra de Deus: Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. A verdade prática é a doação de órgãos, bem como a de tecidos humanos, expressa o verdadeiro amor cristão. E a leitura bíblica em classe, eu peço que vocês acompanhem na sua casa, entendeu? Passa essa leitura para os alunos. E assim, eu vou passar para você, eu vou só falar onde está escrito, que é em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 35 ao 45. Qual que é a ideia? Para destravar um pouco a aula, pega e fala para cada aluno. Você lê o primeiro versículo, que no caso é o 35, e vai dando uma oportunidade para cada aluno ler o outro versículo. E o final vocês lêem junto, você vai estar tirando aquela timidez da sala de aula e todo mundo vai poder participar. Então fica aí uma dica do programa. E a gente vai tratar sobre o objetivo geral da lição, é mostrar que a doação de órgãos está fundamentada na doutrina do amor cristão. E os objetivos específicos que a gente vai tratar na lição de hoje é explicar o conceito geral de doação de órgãos, que é o primeiro tópico. O segundo tópico, mencionar os exemplos de doação na Bíblia e conscientizar de que doar órgãos é um ato de amor. Muitos temas são abordados, são levantados sobre isso. É certo doar órgão, a Bíblia condena, a Bíblia te dá esse respaldo para você fazer. Aí você pode perguntar, mas antigamente não existia doação de órgãos. Como saber se Deus permite ou não permite a doação de órgãos? E a gente começando, agradeço desde já a todos que estão inscritos no canal, que é o canal EBD em Foco, a todos que estão nos acompanhando agora, que essa transmissão está sendo feita ao vivo pela TV Pro Music. Tem sido um canal de bênção, creio que na minha vida, na sua vida, você professor, você professora da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que esse programa não substitui o seu programa, a sua EBD na sua escola, na sua igreja. Ou seja, você assiste esse programa, vai para a tua igreja e na tua igreja você vai poder perguntar para o seu professor, você que já é professor ou professora, vai ter vai tirar um pouco desse conteúdo, um pouco de conteúdo que eu creio que você também tem e outros meios que você está agregando para melhorar o conteúdo, porque aqui o intuito do programa é fazer com que a escola não fique naquele travamento, sabe aquela coisa, você está cansado, num sábado de serviço, aí você vai dormir tarde, acorda cedo para ir para a escola dominical. Tem escola dominical que é às 8 horas da manhã, tem outras que é às 9, então você vai cansado, aí tem aquela lição que o professor pega e lê a revista, sabe, praticamente está lendo, não dá espaço para perguntas. Então, assim, a ideia é o quê? Eu experimentei, funcionou e desde há muito tempo, graças a Deus, eu tenho empregado isso e tem dado certo nas escolas bíblicas dominical, a qual eu faço parte, ensinando, que é você trazer uma escola dinâmica para o seu aluno, para a sua aluna, e agradecer também as pessoas que não são crentes, que não são cristãos que estão acompanhando o programa. Eu agradeço desde já pela presença de vocês que estão nos assistindo, você que é inscrito no canal, você que não é, tem tempo, se inscreve.
todo domingo a gente vai estar disponibilizando o material para você, para edificar a sua vida e você, juntamente conosco, edificar a Igreja do Senhor. Hoje estamos aqui recebendo ele que é um dos líderes setorial da Mocidade do Setor 50, Pastor Rogério Novaes. Paz do Senhor, Pastor Rogério Novaes. Paz do Senhor, irmão Leonardo. Deus abençoe. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Para mim é uma honra muito grande estar compartilhando, comentando a palavra de Deus aqui, né, baseada na revista da IBD. Para nós aqui é uma imensa alegria estar compartilhando conhecimento com todos os irmãos, que possa ser uma manhã e um começo de tarde já abençoado para a glória de Deus. Eu que agradeço por o irmão ter aceitado o convite. Rogério, que é meu amigo já de uma longa data, graças a Deus. Amém. Conheço, sei que é um homem de Deus, pregador da palavra de Deus. Inclusive, se você quiser convidar ele para estar na sua igreja, convidar o programa para estar fazendo um seminário na sua igreja também, os telefones vai estar aparecendo aqui. É um pregador que eu recomendo também, você pode levar na sua igreja. E já sem perca de tempo, a gente vai para a lição que a gente tem que entender primeiro o princípio de doação de órgãos. O que é doação de órgãos? Se a gente for separar essas duas palavras, doação de órgãos, né? Então, doação é ofertar gratuitamente. E órgãos é o que é a parte do corpo vivo que preenche uma função necessária à vida. Então, a gente pode dizer que doar órgão é você ofertar gratuitamente vida, ou seja, você pode fazer doação de órgão estando vivo, exato. Alguns órgãos que você pode fornecer estando vivo, e você também pode deixar determinado para sua família que se você vier a falecer neste mundo, você pegar e deixar compartilhar um pouco da sua vida com alguém, ou seja, você doar. E uma das perguntas que a gente pode estar fazendo aqui, que eu creio que você se faz essa pergunta em casa, é: doação de órgãos é lícito perante Deus, perante a palavra de Deus? Eu já gostaria de fazer essa pergunta para o pastor Rogério. É lícito a doação de órgãos pela Bíblia? Com certeza. Tanto que é uma demonstração de amor, né? Estávamos até comentando aqui acerca do que foi já lido aqui no texto áureo, em 1 João 3,16. Se você analisar bem, no Evangelho de João, também no capítulo 3, no versículo 16, ali está expresso o amor de Deus, né? Através de enviar o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, falando exatamente dessa doação, né? Em que o próprio Deus, pode-se dizer que doou o seu Filho para pagar o preço em nosso lugar, né? E é um incentivo, agora falando de 1 João 3, a partir do versículo 16, utiliza-se ali então a pessoa de Jesus como aquele que foi enviado, foi doado, né, para todos os pecadores, toda a humanidade, para que hoje tenhamos a oportunidade de sermos salvos. E complementando o versículo 18, em diante dessa primeira carta de João capítulo 3, nos incentiva também a demonstrar o amor, né? Através do que? Simplesmente da forma verbal? Não, mas também por atitudes, né? E uma atitude louvável, uma atitude totalmente aconselhada, né, pela palavra de Deus, também cabe a doação de órgãos, né? Existem algumas questões, algumas dúvidas, né, que vêm na cabeça daquele que é cristão acerca de doar órgão, é lícito, é pecado, é errado, é certo? O que a Bíblia fala acerca disso, né? Iniciando, acho que o princípio disso é você entender o que foi formado por Deus, né? Deus formou o corpo, formou a alma e formou o espírito. Isso se chama tricotomia, onde cada uma tem as suas funções, né? E falando-se de doação de órgãos, nós temos que nos embasar no que está escrito no começo do livro de Gênesis, que nós fomos criados por Deus. O nosso corpo, ele foi criado pelo Senhor, os nossos órgãos internos, e tudo isso foi feito, mas com qual propósito isso foi feito? O corpo foi feito para que possamos ter um relacionamento aqui na Terra com as coisas físicas, né? Não metafísicas, mas físicas. Porém, da mesma matéria da onde o Senhor nos tirou o primeiro homem Adão, que foi do pó, o próprio Eclesiastes vai dizer que para lá voltaremos. Então,
se voltará para lá, ou seja, não depois da morte, esses mesmos não terão nenhum tipo de proveito. Então, se não haverá, a terra há de sugar e consumir isso, né, após a nossa morte, por que não doar? É verdade. Por que não compartilhar algo que nós temos que vai ser extinto na terra, né? Porque o nosso corpo, segundo diz a Bíblia, será transformado, será ressuscitado, mas não de uma forma física, mas incorruptível e de glória. Podemos assim utilizar esse patrimônio que o Senhor nos deu, que não nos servirá mais após a morte, para alguém que pode ter oportunidade também de continuar a vida. Muito importante, porque assim, até se a gente for analisar sobre até um contexto que eu costumo ensinar na igreja, às vezes a pessoa fala, memorizar a Bíblia, é certo. A gente não pode assim pegar mecanizar a palavra de Deus. Mas você memorizar deixa mais fácil você entender e você começar a explicar. Se a gente for entender, que nem até o pastor Rogério Novaes estava explicando aqui, no Evangelho de João, não é a carta, é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está falando o quê? Sobre doação. Doação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ou seja, doou o seu filho. Aí você pensa, mas o que o irmão está querendo dizer sobre memorizar? Na primeira carta, no mesmo capítulo 3, no mesmo versículo 16, se você for analisar, são passagens diferentes, mas que têm o mesmo contexto, que é o quê? Capítulo e versículo. Capítulo e versículo. Se você for tirar, futuramente a gente vai estar fazendo um estudo sobre aprendendo a memorizar a Bíblia, para você utilizar de uma forma bem legal, vai te expandir o seu ministério, a sua pregação, e Deus vai abençoar vidas. E a gente querendo trazer aqui para esse contexto, João, Evangelho de João 3,16, é a doação de Deus, onde ele doa o seu filho pela humanidade. Exato. Certo? Para dar o direito da gente poder almejar uma salvação, que depende da gente, através da santificação, entre outros fatores. E na carta de João, capítulo 3,16, está falando o quê? A doação de Jesus como exemplo que a gente tem que doar a nossa vida, se possível, se preciso for, pelo nosso próximo, pelo nosso irmão. E já levantando um tema aqui bem interessante, antes disso eu gostaria já de dar a paz do Senhor para todos que estão nos acompanhando, a nossa irmã Mara Lopes, a paz do Senhor. Vilma Ferreira, a minha tia está nos assistindo aqui, bênção de Deus. Deus abençoe você e o pastor Rogério Novaes. Amém. Bênção de Deus. Amém. Nossa irmã Joelma, lá do Piauí. Joelma Ferreira Soares, bom dia, recebi o livro Os Mistérios da Natureza do Fogo, do pastor Flávio Souza. Li, adorei, obrigado. Esse programa é enriquecedor. Deus abençoe a todos. A nossa irmã Heloísa Silva Vitor está nos assistindo também, seu esposo Marcos, que nos ajuda também muitas vezes lá na igreja, nos programas da IBD também. Eleomar Oliveira, olá, paz do Senhor, irmão Eleomar. É gratificante ver que você está nos acompanhando, está assistindo o programa. Graças a Deus está num crescimento maravilhoso, tem edificado vidas, pessoas estão sendo alcançadas. E outra coisa, a gente está falando sobre doação hoje. A gente aplicou um método de doação de livros. Maravilha. As pessoas pegam, participam, compartilham, a gente pega e doa um livro. Então, ou seja, a gente está fazendo uma doação de conhecimento, ou seja, através de livros. E já lembrando que a gente estava sorteando esse livro aqui, estava sorteando Equívocos do Cristão na Vida Terrena, do pastor Silas Malafaia, o livro que a gente estava sorteando. Eu acho que a pessoa não sabe que ganhou, mas aqui a gente já vai falar que eu vou doar esse livro para o nosso amigo que tem nos apoiado, que tem compartilhado o programa, que tem nos ajudado, tem nos apoiado, que é o nosso irmão Miltinho, nosso diretor do programa, que tem sido uma bênção na nossa vida, no nosso ministério. Esse livro aqui vai para ele. Semana passada quem ganhou foi a nossa irmã Jenny Figueiredo, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, setor 63, da cidade de Tiradentes. Tem sido bênção, eu agradeço desde já vocês estar nos acompanhando. E assim, como eu havia dito, se a gente for analisar aqui, eu gostaria se você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 19, no versículo 16 ao 22. A gente vai entender nessa passagem, eu gostaria até que o pastor Rogério lesse para a gente aqui, Mateus 19, do 16 ao 22.
por gentileza. Mateus 19, versículo 16 diz assim: Correto. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Só até aí. Se a gente for analisar, não está na revista essa passagem. Mas eu olhando, assim, eu começando a estudar, me veio essa passagem na memória. Onde Jesus, ele confronta um jovem rico e ele pega e fala para esse jovem fala, bom mestre. Ele já pega e fala, bom é Deus. Entendeu? Meu pai que está no céu. Só que assim, aí ele pergunta, o que eu posso fazer para herdar a salvação, a vida eterna? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Aí Jesus pega e fala sobre os 10 mandamentos, né? O decálogo. Guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Aí a pessoa pega e acha que guarda os mandamentos. Né? Acha que guarda. Só que o que me chama a atenção aqui, Jesus ele pega e fala os mandamentos para ele. Só que o último é um mandamento muito importante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é? Isso é o evangelho da graça, ele é pautado no amor, né? Isso. Amor a Deus sobre todas as coisas e, como o próprio irmão Leonardo está dizendo, a referência quando a Bíblia diz ama o próximo como a ti mesmo, né? Isso é muito interessante, porque eu vejo aí, já pegando um gancho nessa palavra, olha o que a Bíblia diz, vamos examinar. Ama o próximo da mesma forma com que você ama a você mesmo. O princípio, né, é também você se amar, ter um amor sobre si, né? E a partir desse amor que você tem, você terá o mesmo sobre uma segunda, uma terceira pessoa. Até um pouquinho antes disso, é interessante falar, a Bíblia, inclusive a própria lição desse trimestre, fala um pouco sobre essa questão, como já foi tratado, sobre suicídio. Muitas pessoas têm problema com autoestima, né? Que infelizmente causa depressão e com isso algumas sequelas psicológicas. Isso é muito ruim e com isso o inimigo também acha brecha para ceifar muitas pessoas. As pessoas parecem que não conseguem também se amar. E a partir do se amar, amar o outro, amar a outra pessoa, né? Porque o evangelho de Jesus não é pautado numa cartilha religiosa, aonde você começa a ticar. Foi exatamente o que esse jovem fez, né? Ele falou assim, guarda o teu pai e tua mãe. Ticou, falou, opa, dessa aqui eu me livrei, né? Não adultera, não mata. Opa, isso aqui também me livrei. Não mente, não diz falso testemunho também. Só que quando Jesus olhou para dentro desse ser e viu que de fato existia o que ele estava pregando como cerne do cristianismo, da vida cristã, que é você amar a Deus, a si, e da mesma forma com que você se ama, você também amar uma outra pessoa, e você tem um ciclo fechado de amor, né? E aí, então, onde entra essa lição, você também se amando, né? Você vai cuidar de si. Com certeza. Cuidando de si, você vai cuidar do seu corpo. É verdade. Cuidando do seu corpo, automaticamente seus órgãos também estarão sendo muito bem cuidados por esse cuidado. Cabe dizer também com uma excelente alimentação, né, regrada e muito bem balanceada, como nós somos o templo do Espírito Santo, também nos cabe a cuidar desse templo, né? Você não vai estragar o seu corpo, os seus órgãos internos, até mesmo o seu físico aparente, simplesmente porque o teu corpo não vai entrar no céu, não. Se Deus deu, o próprio Deus disse no Éden, o que ele disse? Quando ele fez tudo, ele olhou e disse que ele era bom. Com certeza. Ele foi fazendo e viu que era bom.
Então, o nosso corpo foi feito por Deus e Deus também se agradou e viu que é bom, né? E já que é bom, vamos cuidar, vamos zelar e até mesmo nós mantemos nosso corpo saudável, nossos órgãos internos de uma forma com que possamos doar, né? Não estragando, nós também automaticamente, ao nos cuidarmos, também estaremos doando esse órgão para beneficiar alguém que possa estar doente. Com certeza. E eu chamo a atenção para essa parte, quando ele fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Agora, a pergunta que a gente coloca aqui, será que a gente se ama? Se a gente se ama, então automaticamente, peraí, você está passando por uma situação difícil, você foi acometido de uma doença, você precisa de um rim, certo? Eu costumo falar que se coloca no lugar de quem precisa. Sim. Isso é amar teu próximo como a ti mesmo, é quando você se coloca no lugar de quem precisa. Vamos dar exemplo, você precisa de um rim. Você ia gostar de continuar vivo? Com certeza. Então você precisa do que para você continuar vivo? Um rim? Um rim. Então precisa de quem? Um doador. Doador. Então, vindo esse doador, você sendo contemplado por uma doação de rim, você, consequentemente, vai continuar vivo. Exato. Continuando vivo, ou seja, você pode continuar pregando a palavra de Deus, ensinando, vivendo com a sua família, no conforto do teu lar, trabalhando, vai viver uma vida normal. Só que isso agora se coloca assim, você precisa, aí você recebe. E a pessoa que está precisando, e a gente não pensa nessa pessoa que está precisando. A gente não imagina. Aí Jesus falando aqui, o que ele está querendo dizer? Se coloca no lugar do pobre. Ele está querendo dizer para ele, ó, você acha que você cumpre todos os mandamentos, mas vamos nos focar no último aqui que eu falei para você. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Você acha que ama o teu próximo? O pobre precisa. Você tem uma riqueza que você pode estar dividindo, você pode vender e dar aos pobres. Entendeu? Exatamente. Ou seja, fazer uma doação. O que ele está falando? Vende e dê. Ou seja, doa aos pobres, ou seja, às pessoas necessitadas. Então ele está dando um exemplo do quê? Que doação é algo muito lindo. E a doação, eu queria até entrar em outro detalhe aqui com o pastor Rogério Novaes. Doação. Quando ele fala, doa aos pobres e siga-me, ele está querendo dizer, negue-se a si mesmo. Exatamente. Aí ele está dizendo, negue-se a si mesmo e siga-me. Ou seja, tudo que é importante para você não é importante para mim. Nem tudo que é importante para você é importante para mim. Então, assim, o importante para Jesus naquele momento era mostrar que tem pessoas necessitadas e ele tinha de sobremaneira, ou seja, sobejava, ele tinha demais, ele podia estar ajudando. Só que o que ele fez? Ele não aceitou negar a si mesmo. Então, assim, pastor Rogério, a doação, a gente pode dizer que a doação de órgãos inclui nessa passagem, negue-se a si mesmo? Exato. É você entender que você tem dentro de si a solução de um problema de outrem, de uma pessoa, né? Os bancos de sangue do nosso país, de uma forma geral, estão escassos. Interessante que até a própria revista, ela dá um dado estatístico muito interessante, que em 2015, 2.333 pessoas morreram à espera de um transplante. Né? Nós estamos falando de mais de 2.000 pessoas que morreram à espera de uma coisa que alguém poderia ter dado. É verdade. E não deu. Né? Então, isso aí é uma coisa para se pensar. Com certeza. Porque nós que vivemos um cristianismo, vivemos uma vida cristã pautada no amor de Jesus, nós de forma alguma podemos deixar pessoas morrerem aí diariamente por uma questão que de repente eu ou você temos uma compatibilidade de órgão ou sanguínea em que alguém nesse momento pode estar numa UTI ou está sofrendo um grave acidente e depende daquilo que eu tenho para poder dar a ela, né? Isso aí é uma coisa de se analisar muito. É verdade. E assim, o pastor falou sobre compatibilidade. Olha o que veio na minha mente agora, compatibilidade. Jesus, ele está na cruz, de braços abertos, ele está vertendo o quê? Seu sangue. O que ele está querendo dizer com isso? O meu sangue é compatível com todos. Isso. Porque se ele veio ao mundo para salvar
toda uma humanidade, então ele está querendo dizer o quê? Que o sangue dele é compatível com toda a humanidade. Não tem aquele menos favorecido ou mais favorecido, é para todos. Basta a gente querer cumprir um princípio da ética cristã, que a ética cristã nada mais é do que? É você seguir um princípio, uma cartilha, um manual, e esse manual que é a Bíblia. O manual é a nossa Bíblia, que Jesus deixou para a gente. A gente for analisar também Paulo falando sobre doação. Olha o que ele fala. Paulo não, né? Lucas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Bem-aventurada coisa é dar do que receber. A gente pensa assim, às vezes, receber é bom, né? Uhum. Receber é gratificante, né? Agora analisa, se você já parou para pensar, você dá alguma coisa para alguém que está precisando, aquele sorriso, aquele olhar de esperança, não te deixa mais entusiasmado em continuar fazendo essa prática? Não é mais gratificante você ver uma pessoa feliz pelo que você doou, pelo que você deu, do que você receber? Isso, inclusive, é uma prova de uma verdadeira conversão. É verdade? Né? Se você quiser na sua casa aí, sabe, será que eu sou convertido de verdade? Né? Você faça uma autoanálise e pense da seguinte maneira: eu seria capaz, né, de ajudar alguém em momentos da minha vida, mesmo me fazendo, né, tirando a minha alegria para que alguém esteja alegre, ou tirando aquilo que está nas minhas mãos para dar para outra pessoa, para que naquele momento ele esteja feliz? A conversão de fato é isso. Muitas das vezes você não se importar com essa ausência de alegria para ver o outro, ou seja, resumindo, ver o outro alegre, às vezes é mais gratificante do que você mesmo estar. Com certeza. Entendeu? Isso é uma coisa de, assim, parece aos olhos humanos difícil, né, de você seguir. Mas para quem tem o Espírito Santo, para quem de fato recebeu a verdadeira conversão e foi limpo pela palavra, não encontra nenhuma dificuldade. Só dando um embasamento bíblico acerca disso, você está falando de Atos dos Apóstolos, né? Já desde o primeiro capítulo, você vai ver Jesus ascendendo aos céus, ordenando para que eles buscassem a promessa e foram para lá. Atos capítulo 2, você vai ver a promessa se cumprindo, aonde a igreja ela passa ali por uma transformação através da presença do Espírito Santo. E se você pegar o capítulo 2 e lê-lo de uma forma inteira, o Espírito Santo, principalmente a nós que vivemos dentro de um mundo pentecostal, às vezes ele é confundido sobre a sua obra, sobre os seus frutos, né? Porque achamos que o Espírito Santo, ele é simplesmente responsável pelo mover que acontece nos nossos cultos, que de fato né? Mas aquilo que acontece, todas as manifestações sobrenaturais, dos dons, da glória de Deus que nós sentimos no nosso culto, de fato, não resume somente aquilo que é o que o Espírito Santo faz. Você vai ver no capítulo 2 que quando o Espírito Santo ele é manifesto em Atos 2, e aqueles crentes que ali estavam junto com os apóstolos saem, Pedro vai pregar. E quando ele prega, milhares de almas se convertem. E nessa primeira conversão que aconteceu ali em Atos 2, você percebe que de fato eles foram convertidos porque a Bíblia lhe diz que quem era rico negou a ser mais rico do que aquele que estava pobre. Dando um exemplo prático aqui. Receberam a palavra, aceitaram automaticamente, a palavra os limpou e eles absorveram aquilo. Então, tinha ali um plebeu e tinha um rico fazendeiro, né? Um ao lado do outro. E analisou, tipo assim, você aceitou a mesma fé que eu acabei de aceitar? Aí o pobre disse, aceitei. Mas você é pobre? Sim. E eu sou rico? Aí como assim? Eu me nego. Então, o que Lucas narra ali? Que esse rico vendia suas propriedades e repartia com quem não tinha, fazendo doações, né? Verdade. Porque ele se negava, tipo assim, você vai entrar no mesmo céu que eu? Então por que na terra eu tenho que viver melhor do que você? Se negava. Então, de fato, a transformação, né, a conversão, ela é manifesta em nós não só por intermédio de levantar a mão num culto público, mas de você absorver o amor de Jesus, os exemplos da Bíblia Sagrada e entender que nesse momento que nós estamos aqui, alguém pode estar precisando da gente
e nós possamos certeza. correr atrás para poder ajudá-lo. Com né? certeza. Paz do Senhor, Edson Fernandes está nos assistindo aqui, irmão Edson, lá da Assembleia de Deus Paz no Vale, a nossa sede ali de Interlagos. Paz do Senhor, seja bem-vindo aqui. E assim, o pastor foi feliz no que ele comentou sobre a igreja, a doação da igreja. A igreja se doando entre si. Entre si. Para todos ter o mesmo patrimônio, a mesma chance, o mesmo poder aquisitivo, financeiro. Só que assim, a questão e hoje, a igreja de hoje? Se a gente fosse tomar como exemplo Bíblia, porque a gente tem que pegar o que? A Bíblia e tomar como exemplo. Ou seja, a nossa regra de prática, o que? A palavra de Deus, a ética cristã. Então assim, pastor, nós estamos vivendo a igreja primitiva, já que o pastor tocou nesse exemplo sobre a igreja, o início, sabe? Quando Jesus ascendeu-se aos céus e a igreja começou ali pelos apóstolos. Eles tinham essa prática. Inclusive, teve até Ananias e Safira, né, que não quiseram aderir a essa prática, o que aconteceu. Só que assim, o que está tentando passar o texto para a gente? Que o pastor foi feliz no seu comentário. É importante a gente doar. Ou seja, não precisa de eu ser mais do que você ser mais do que eu, o pastor Rogério ser mais do que eu ser mais do que o pastor. Nós somos todos iguais. A gente tem que doar o quê? A gente pode doar só dinheiro? Não, a gente pode doar o tempo. A gente falou sobre suicídio na aula passada. E o que mais acomete uma pessoa a aderir a essa prática do suicídio é a depressão. Exato. Então a gente não pode doar uma palavra. A gente não pode doar o nosso tempo, entendeu? Para ajudar na obra de Deus. A gente não pode doar o nosso ombro, sabe? Chorar com os que choram, que nem a palavra de Deus fala. A doação engloba um contexto geral que às vezes a gente não tem, nos dias de hoje, eu creio que não respeitado do jeito... Se a gente fosse tomar a Bíblia como exemplo, as nossas atitudes às vezes seria diferente. Eu queria saber se o pastor concorda. Nós deveríamos nos doar, negar a si mesmo, que nem esse era um ato de negação. Você negava a si mesmo para você ver o bem-estar de outra pessoa. O que o pastor acha? Eu vejo da seguinte forma, né? Um dos princípios, né, de que você conseguirá se colocar no lugar do outro é você possuir algo que se chama empatia, que é a capacidade, a pessoa empática, aquela que está dialogando, está se relacionando com uma outra pessoa, e ela tem a capacidade de se pôr no lugar desta pessoa. É verdade. Né? É impossível um convertido que visita um hospital, entra naquelas salas e vê pessoas ali com diversas enfermidades, você não conseguir sentir a dor dessas pessoas. É verdade. O convertido de verdade, ele sofre pela pessoa cuja ele está vendo o sofrimento. Com certeza. Então, esse é o princípio da doação. A doação, ela é algo voluntária. Né? Até uma coisa que é muito, infelizmente, eu digo isso, posta em alguns lugares, é que se você doar, você recebe. É verdade. Né? Entrando num estilo de uma barganha. Né? Então, algumas pessoas não possuem um espírito voluntário na doação. E quando eu falo doação, eu estou falando de qualquer tipo de doação. Né? Você faz não com o interesse de ajudar, mas através daquela atitude você será recompensado por. É verdade. Né? E isso, de fato, não é. Porque, se você analisar o que Jesus... por que ele saiu do céu? O que ele recebeu em troca, o prêmio? Foi uma voluntariedade dele, digamos, nesse ponto. Né? É verdade. Amor. Ele veio aqui, morreu por nós. Só que é a nossa vida. Deus no passado, por diversas vezes, ele mesmo disse a Moisés, vou acabar com esse povo. Né? O próprio Moisés, ele sentiu a dor do povo. Olha a intimidade que aquele homem teve com Deus. Falou, não, Senhor, vão te conhecer como um Deus sanguinário. O Senhor trouxe esse povo para matar eles aqui nesse lugar. Não faça isso. Olha a empatia de Moisés. Deus é um Deus que consegue sentir as nossas dores e colocou uma essência dentro de nós cristãos e uma capacidade também da gente olhar para alguém e dizer assim, mesmo que eu não esteja naquela cama, naquela UTI, eu sinto essa dor e não só sentir a dor, mas você também fazer alguma coisa por aquele que está necessitado. Isso daí é o princípio de uma vida cristã de fato. Com certeza. E analisando, assim, às vezes, o que fazem pessoas não doar? Eu creio que, assim,
digamos que um ente querido acaba de falecer. Geralmente, a maioria dos casos das doações acontecem quando há uma morte cerebral constatada, ou seja, que não tem mais, é irreversível, não tem mais solução. Então, assim, ele morreu, o seu cérebro já não funciona mais, mas através de mecanismos, aparelhos, oxigenação artificial, ou seja, a pessoa consegue se manter vivo, assim, as funções vitais do corpo, ou seja, mas já morto, o seu cérebro não funciona mais. Então, daí pega-se e fazem a doação de órgãos. Agora, imagina, a gente também não pode ser negligente de pensar, a pessoa que não doa está errado. Eu creio que, assim, todos deveriam doar órgãos. Mas agora, agora esse negócio de negar a si mesmo e nos colocar no lugar deles. Agora, imagina, a pessoa está lá, acabou de receber a notícia. O médico chega e fala, veio a óbito, ou seja, o cérebro já não funciona mais, não tem mais jeito, já foi diagnosticada a morte cerebral, não tem mais jeito. Aí depois você recebe aquele baque, aquela tristeza, aquele choro, porque você perdeu uma pessoa que você ama. Aí logo na sequência vem as pessoas que pegam e falam, você vai doar o órgão. Agora imagina, você está passando um momento difícil, de perda, você perdeu um ente querido. Aí chega uma pessoa querendo receber algo de você. Eu acho que aí quando você pega e doa, eu acho que é um ato de amor muito grande, porque você está no momento de dor, você perdeu um ente querido, só que aí você está fazendo o quê? Você está doando a chance de viver para outra pessoa. Exatamente. É uma negação a si mesmo? Sim, e uma atitude louvável. Com certeza. Né? É uma capacidade de você entender. E isso, o consolo do cristão é exatamente esse, sabendo que você está perdendo alguém, mas que em breve você o verá. É verdade. Né? Só que já que aquela pessoa já não está na terra entre nós, sabemos que a veremos no céu, então o porquê também você não dar oportunidade a alguém? Né? Isso tem que ter, obviamente, um equilíbrio emocional muito grande, né? E também por que não discutir essas questões em vida? De repente você, com teu esposo, né? Sabemos que devemos nos cuidar. Na Terra, ninguém aqui vai maltratar o corpo com a finalidade de chegar logo no céu. Não é isso que a Bíblia ensina a fazermos. Mas sabemos que da morte ninguém escapa, a não ser a igreja que estará viva no momento do arrebatamento da igreja. E se assim o Senhor não vier conosco em vida, por que também já não discutimos essas questões, mesmo com a dor da perda, poder ajudar uma outra pessoa? Com certeza. Isso daí é uma pauta que acredito que essa lição realmente possa pôr dentro de nós cristãos um debate, um diálogo entre as pessoas que amamos. Né? Se eu não me engano, essa lei da doação de órgão, ela começou em 1997, se não me falha a memória, né? Onde certa vez estive vendo sobre isso, e que depois teve uma renovação, se eu não me engano, em 2001, que hoje precisa-se da autorização dos parentes, né? É verdade. Se eu não me engano, de 2 pessoas, para que possa ali, maior de idade, com toda uma característica específica, com um grau de parentesco específico também, que possa assinar e dar essa autorização da pessoa falecida ser um doador. Eu acho que isso tem que ser discutido em vida, até porque ninguém vai chegar numa pessoa morta e perguntar, e aí? E você o seu quer doar? órgão, né? Momento é de tristeza, mas isso tem que ser discutido em vida, com alguém. Então, é uma questão que podemos pensar não somente em nós. A lição ela veio nos trazer hoje uma conscientização de que nós temos um dever também de ajudar alguém, mesmo depois que nós morremos. Inclusive, Eliseu, né? Se você analisar bem, depois de morto, né? Não foi um órgão como um fígado, um rim, mas ele já estava ali dentro daquele sepulcro, né? Morto, os ossos, aquela cova ali, e jogaram um determinado rapaz, onde tocou nos ossos do próprio Eliseu e a pessoa viveu. Né? Obviamente isso foi um milagre de Deus, mas o que eu quero chamar a atenção aqui, que mesmo ele depois de morto conseguiu contribuir, né, de uma forma milagrosa, né, dos seus ossos, para a ressurreição de alguém também que tinha morrido. Então, se mesmo depois de morto você puder contribuir para que alguém possa continuar a vida, isso daí é uma atitude totalmente cristã. Com certeza, porque até o pastor levantou
uma tese que a gente tem que discutir na nossa casa. Que nem se eu falo para minha esposa, ó, eu quero ser doador de órgãos. Se um dia eu vier a óbito nessa terra aqui, eu quero doar meus órgãos para fazer o quê? Com que pessoas possam ser abraçadas com essa doação. Sim. E cerca de até 8 pessoas, através da sua morte, 8 pessoas podem receber órgãos e aí Sim. conseguir sobreviver e viver bem. E eu creio que eu comentando com a minha esposa sobre esse assunto, até em uma homenagem, né, à minha pessoa, ela vai fazer o quê? Se a vontade dele em vida era essa, por que não fazer? Mesmo no momento de dor, se foi conversado antes, chegou num consenso, aí o que vai acontecer? Você veio a óbito, vai ser doado os órgãos, e a pessoa vai receber, vai ser abraçada e vai ser bênção. Lembrando que, olha só, o textual, a gente vai ler de novo para você que está chegando agora, que você está assistindo a gente, pegou pela metade por algum motivo. Conhecemos o amor nisto. Conhecemos o amor nisto. Nisto o quê? Que ele deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. Ou seja, tomar o exemplo de Jesus. Porque Paulo mesmo ele falava, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, ou seja, a gente tem que tomar o exemplo de Jesus e empregar esse exemplo da doação de vida dele e a gente poder doar a nossa vida para quem precisa. E o interessante, é bom ressaltar que não precisa esperar a morte. Existem órgãos com certeza, que, mesmo em vida, não nos fará falta, né? Inclusive o sangue também é uma coisa que... São órgãos renováveis, digamos assim. E caiu o número de doação de sangue, né, pastor? E sim. Inclusive, a pergunta é o porquê. Eu estava vendo até uma reportagem sobre que as pessoas, se perguntar numa rua, você doaria sangue? Unanimemente, se não 100%, mas 99% talvez das pessoas, de cada 100, 99 pessoas falariam sim, eu doaria sangue. É verdade. Mas o que impede essa pessoa? Muitas das vezes não é nem a questão de querer ou não querer, é a disponibilidade, mediante a todo esse mundo corrido e capitalista que vivemos, né, de trabalho e afazeres que todo mundo tem, de tirar um tempo para ir até o local onde se recolhe o sangue, para poder deixar no banco. Inclusive, a lei ela permite aí que a pessoa que trabalhe e queira doar sangue, essa falta seja abonada. Exatamente para quê? Porque as pessoas recebam um incentivo. Obviamente que o cristão não vai lá para poder ganhar uma folga, não é isso? Vai lá com a intenção de salvar. Mas tem gente que faz isso. É que nem o pastor tinha falado, ou seja, doa esperando receber algo. Não, o nosso sentimento ao sair de casa, em jejum para fazer tal feito, tem que ser totalmente cristão e totalmente voltado à ajuda ao próximo, não necessariamente um gozo. Obviamente que também é um benefício que a lei nos dá, né, de gozar o dia em casa, né, descansando, mas saia com a intenção de salvar alguém. E também uma coisa que eu acabei observando é que as pessoas não atualizam os seus cadastros. Né? É verdade. Porque vai lá até se cadastra. Porque o que acontece? Algumas, dependendo de que tipo de doação você vai fazer, isso aí tem que ser feito no momento do transplante. Então, você vai, deixa um cadastro todo, eles fazem um check-up, observa que tipo de sangue que você possui, né? E depois, essa pessoa será chamada no momento de necessidade. Ó, tem uma pessoa precisando de vão te ligar. Só que o que acontece? Às vezes, o cadastro não está atualizado, a pessoa mudou. Então, assim, obviamente, você vai... Lá se cadastra, já deixa uma doação e deixa também seu contato para uma futura doação, só que também mantém o seu cadastro. E de repente, imagina uma pessoa ela falecer porque você não atualizou um cadastro. Gente, isso daí é uma coisa de se observar. Temos que tomar isso é uma coisa que eu também possa precisar. É verdade. Né? Você que está aí nos assistindo, então, seja empático nesse sentido, se ponha no lugar de um dia você necessitar. Então, vamos trocar essa ajuda. Para que essa estatística que eu citei há pouco, de 2.333 pessoas que morreram porque não tinha alguém compatível, ou que pelo menos não tivesse ali com um cadastro para poder doar, morreram. Isso é uma coisa, isso foi em 2015, isso é lamentável. E nós, como igreja, temos que ter uma participação na sociedade também. Se a gente for analisar, pastor, o que acontece também muitas vezes, assim, a maioria dos casos que necessita de uma transfusão de sangue é acidentes com carro, motos.
Assim, uma coisa que é assim, uma ideia. Por que a gente não pode pegar e sugerir essa ideia? Conversa com o seu pastor, com a sua igreja, faz um núcleo, fala assim, pastor, a gente quer juntar um pessoal aqui para doar sangue. Interessante. Conversa no hospital, entendeu? Faz essa parceria, o hospital com certeza vai fornecer enfermeiros, pessoas para fazer essa doação, esse programa na sua igreja, que vai edificar vidas, que vai salvar vidas. Você pode fazer isso no seu serviço, dar ideia na sua empresa, falar, por que vocês não fazem um programa, um dia, pelo menos um dia? Imagina, ó, na sua empresa, se nunca teve esse programa de doação de sangue, digamos que faz isso uma vez no ano, pelo menos. Se toda empresa faz uma vez no ano, quantas pessoas não iam ser abraçadas? Muitas. Porque vezes. 1 litro de sangue é dividido para quantas pessoas? Porque se usa o quê? Plaquetas, separado as coisas que são necessárias para usar na transfusão de sangue. Então, pode ajudar várias pessoas. Então, o que a gente pode fazer? Ficar só na teoria, em vez de ir para a prática? Qual que é a prática? Vamos sugerir ideias. Na sua igreja, você professora da escola bíblica dominical, você pode pegar e sugerir isso na sua igreja. Vamos fazer um programa de doação de sangue? Tem igrejas que tem 1.000 membros. Uhum. Se desses 1.000 membros, 10% doar sangue, são quantas pessoas? Entendeu? São 100 pessoas que vai poder fazer o quê? Ajudar muita gente. Então, assim, a gente pode, em vez de sair da teoria, entendeu? Ir para a prática. Eu queria saber, o pastor concorda que a gente pode sugerir meios, assim, para salvar a vida, para doar. Às vezes você não tem dinheiro. Você fala, eu queria doar alguma coisa na igreja, para algum irmão, mas eu não tenho condição. Você já parou para pensar que você pode doar uma vida? Exatamente. É a doação de uma vida, né? Não é importante? Se aquela enfermidade ou aquela falta de sangue, né? Pode ser o motivo do óbito de alguém e você Com tem, certeza. Então automaticamente a doação está doando não só o sangue, o órgão, está doando uma vida para essa pessoa, né? Isso pode, respondendo, isso de fato, acho que deve ser discutido dentro das igrejas, principalmente os professores que são incumbidos a lecionar isso, Com certeza. a dar ideias, né? De repente até procurar aí os postos de saúde próximo, de repente do Ministério da Saúde, não sei exatamente que tipo de telefone você pode abordar o órgão público. De repente ele pode até instalar uma base de coleta móvel. Essa é a ideia. Né? Dentro, não sei se dentro da igreja, mas ali próximo, no bairro, e a igreja seja responsável em fazer toda uma divulgação. Isso também até diante do bairro, com certeza. É uma forma de você proclamar o reino de Deus. É verdade. Mesmo porque quando eu comecei a doar sangue, o que acontecia? Vinha aquele medo na minha cabeça. Peraí, mas e se eu pegar uma seringa de uma pessoa que tem o vírus HIV, alguma doença sexualmente transmissível e passar... Gente, isso daí era uma ignorância minha, porque era muito jovem, eu não entendia. É tudo feito com materiais descartáveis, ou seja, usou em você, vai para o lixo, entendeu? Vira dejeto, ou seja, não vai ser utilizado novamente. Exato. Então, você não tem nenhum risco de você contrair alguma doença, mesmo porque você vai retirar o sangue, entendeu? Da sua pessoa com uma seringa totalmente descartável, sem nenhum risco. Então, se você tem esse medo, pode ficar tranquilo que você vai ajudar vidas e você vai continuar vivo, porque o sistema do nosso corpo, Deus fez tão lindo que, assim, você doa sangue, não vai te faltar aquele sangue. Não. Vai ser automaticamente se isso for o tabu da doação, isso aí pode ser quebrado. É verdade, com certeza. Já nesse dia, porque... isso descarte essa ideia, né? Com certeza. E tem essa questão, né, da pessoa ter um certo medo. Mas vai faltar? Não, é renovável. Pesquise sobre isso, não te falta. Também, além dessa questão do medo de uma aquisição de uma doença, né, que também infelizmente, tabu para algumas pessoas, tem algumas pessoas que têm alguns conceitos teológicos um pouco, né, contrários ao que de fato a Bíblia mostra, né? Por exemplo, até o próprio comentarista foi muito feliz num termo que eu achei muito interessante que ele colocou. Parece ser forte, mas não é. Ele chama de infantilismo teológico. O que é o infantilismo? Há pessoas que não teve um amadurecimento teológico ao ponto de entender a palavra. Então, ele é infantil dentro do ponto de vista teológico. Mas eu vou doar um fígado, mas e no dia da ressurreição? Né? Eu vou entrar no céu sem o meu fígado, sem meu rim, meu coração. Irmãos,
inclusive foi um dos motivos de eu ter falado no começo aqui sobre a questão da tricotomia. Nós cristãos temos que entender que esse corpo físico que temos aqui não é o mesmo corpo físico que entrará na glória. Ele será transformado. A Bíblia é muito claro. Então, se você analisar pelo ponto de... eu vou doar e eu vou ser ressuscitado naquele dia e vou entrar no céu sem um determinado órgão. Pense comigo, nem precisa ir muito longe, né? E os cristãos, né, que morreram num acidente, onde os seus órgãos não foram nem teve oportunidade de ser doado. Infelizmente, tem algumas tragédias ao ponto de não ter isso. As pessoas cristãos que morreram também nos acidentes aéreos. Bombas atômicas. Isso. E falam até em estudos que ficou só a sombra da pessoa na parede. Então significa que a pessoa não foi enterrada com determinado órgão, ou algumas nem foram enterradas, né? Caiu no mar, de repente aconteceu até de um peixe se alimentar. Acontece dessas coisas, né? Então a pessoa ela não vai entrar. Como ela vai entrar? Essa é a pergunta. No céu, então, já que pessoas se baseiam que da forma que morre será ressuscitado e entrará no céu. Isso não tem nenhum fundamento, né? Tanto que, independente aonde estão cada molécula, cada célula do nosso corpo, se de repente foi um acidente fatal que não teve oportunidade, os destroços arruinaram, isso daí Deus conhece, e Apocalipse fala sobre isso, né? Porque, e deu o mar os mortos que nele haviam. Então, quem não foi achado? Deus sabe onde está cada pedaço. Sabe onde está cada fragmento. E quando o Senhor chamar para se apresentar diante dele, mesmo que esteja em vários lugares diferentes, a voz do Senhor, ela chamará e tudo que está na terra, no mar, né, acima da terra, vai ser ressuscitado, vai ser voltado, porque o Senhor é um Deus que tem o pleno conhecimento onde cada parte do nosso corpo está. Então, assim, se isso for um tabu para que alguém possa fazer tal feito, então quebre que, de fato, isso não... Deus não vai olhar necessariamente um túmulo para ressuscitar o que sobrou lá. Não. Deus sabe onde estão os seus órgãos e, de fato, nós seremos ressuscitados e transformados. Com certeza. Transformados. Com certeza, que é o principal. E, assim, no caso, a gente vai falar também de uma doação que a Bíblia condena. Entendeu? Sim. Aí eu gostaria que o pastor já até comentasse sobre essa doação que a Bíblia condena. Então, meus amados irmãos, o que acontece? Nós sabemos que a vida, ela não começa diante da palavra de Deus, né? No nascimento da maternidade. Desde o ventre da nossa mãe, né? Segundo o que está escrito ali no começo do livro de Jeremias. Então, ali já está descrito que um feto, ele já é uma vida. Com certeza. Né? Então, de forma alguma, nós como igreja podemos admitir que essa vida, que por mais que não esteja dentro de um convívio social, fora do útero materno, não seja visto como uma vida. É uma vida. Com certeza. Então, dessa forma, nós não aceitamos como igreja do Senhor que essas crianças sejam prejudicadas através de experiências ou qualquer tipo de feito científico, né? Ou sacrificadas até mesmo. É verdade, com certeza. Para que, de repente, para um benefício específico, seja qual for. Tá? Então, dentro desse ponto de vista, a igreja, ela não concorda. Até na conclusão da lição, né? Se a gente for ler a conclusão, o pastor quiser ler, fica à vontade. Ela diz assim: a doação de órgãos em vida, ou depois de morto, é um elevado gesto de amor. Esta ação em nada contraria os preceitos éticos ou bíblicos, exceto no caso de células, troncos embrionárias. Porém, ninguém deve ser forçado à prática de tal nobre gesto. O ser humano não pode ser coisificado, entre aspas, e nem sua vontade pode ser desrespeitada. Doador e receptor expressam a imagem e a semelhança de Deus. O resumo é, uma pessoa em vida, e depois da morte, né? Tratando-se de uma morte, obviamente, natural, né? Uma pessoa veio a falecer, veio a óbito. Essa pessoa,
ou a família, se no caso for após o óbito, a família tem, ou a pessoa em vida, que dar uma autorização formal para que isso aconteça. Coisas que não é bem vista pela igreja do ponto de vista de uma criança no ventre de sua mãe, um que embrião. não pode ser, digamos assim, vamos usar esse termo, uma cobaia para qualquer tipo de... Não. É verdade. Isso daí, a vida tem que ser respeitada e a igreja, de fato, se posiciona com relação a isso. Com certeza. Se a gente for analisar aqui, ó, a gente já leu. Ó, explicar o conceito geral de doação de órgãos. A gente comentou bastante sobre esse conceito geral, tanto na ética secular, no mundo atual, entendeu? Na igreja, como que a gente pode estar explicando. Os exemplos de doação, que é o segundo tópico, exemplos de doação na Bíblia. A gente citou vários exemplos aqui. A Bíblia é tão vasta em seus comentários que, se a gente for analisar, a gente ficava conversando aqui até amanhã falando sobre doação, porque a Bíblia em si é uma doação. É uma doação. Os profetas, apóstolos, discípulos, eles doaram o seu tempo. Sim. Eles doaram a sua vida. Muitas vezes, se a gente for analisar, hoje você escreve uma revista dessa daqui, você tem o seu computador, você está lá digitando, é tudo mais rápido, mais fácil. Livros, você pode fazer diversos livros até num curto espaço de tempo. Só que a Bíblia naquela época, como que foi os pergaminhos, como que foi feito? Papiro, entendeu? O jeito da escrita, se foi em pedra, em tábua. Então, assim, eles doaram o tempo, doaram praticamente o quê? A sua vida em muitos dos casos, entendeu? Doaram em favor do quê? Do Evangelho. Hoje, para você ter uma Bíblia, foi um motivo de doação. Sim. Tudo assim, se a gente for analisar, a palavra de Deus é uma doação. Doação. Gente, aonde já se viu? Ó, Deus enviou seu Filho único por você, por mim. Se a gente for analisar, a gente merece. Se fosse por merecimento, que nem o pastor aqui foi feliz no comentário dele, de dar querendo receber algo em troca. Se Deus fosse querer receber algo em troca da gente, o que a gente teria para oferecer para ele? A humanidade hoje, inclusive, até vira as costas ao sacrifício. Muitos deles, não todos, mas... Com certeza. Então, se fosse analisar o retorno do 100%, não seria, digamos, do ponto de vista humano, um investimento muito bom. Só que Deus não olhou nesse ponto de vista. Existiu uma relação de amor entre a humanidade. Né? Eu vou mandar o meu filho, né? A partir de agora vai haver um novo tempo, uma aliança será feita com a humanidade por intermédio dessa doação em que ele está indo. E vale ressaltar também que Jesus Cristo, ao sofrer na cruz, sendo ele mesmo assim 100% Deus, também como 100% homem, sentiu as mesmas dores que se eu estivesse lá também é igual, não foi amenizada. Com certeza. Então ele teve o sofrimento humano. Com certeza. Dentro do ponto de vista dor mesmo, né? Nessa doação, não só de um órgão, mas de todo o seu corpo, de todo o seu sangue. Com certeza. Para pagar o preço. Para a gente estar aqui hoje, discutindo sobre a palavra de Deus. É a nossa razão de fé, a gente acreditar que ele morreu para um bem maior e ressuscitou. Porque ele não está morto, ele está vivo. Entre nós. Ele está vivo entre nós. Glória e aqui já lembrando, a gente já está chegando ao final. A Joelma Ferreira Soares, nossa irmã, escreveu: as coisas de Deus são simplesmente magníficas. Veja que ele é perfeito em todos os detalhes. Ele dá a oportunidade de podermos, através da nossa morte ou até mesmo em vida, salvarmos outras vidas. Isso é lindo. Isso é o amor de Deus explícito. Aqui o nosso diretor escreveu: tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. A paz do Senhor também, nosso irmão Adeilson Santos está nos assistindo também. Gente, programa EBD em Foco, um programa que eu creio que está edificando a sua vida, a sua aula está sendo mais proveitosa, porque você já tem uma inteligência que Deus deu para todos. Com certeza. Para todos que querem aprofundar, meditar, entendendo a palavra de Deus. Então você já tem uma inteligência, você busca conteúdos em alguns canais também que eu indico, tem alguns canais bons aí para você estar pesquisando sobre EBD. Exato, muito bom. O nosso canal, você extrai o que você acha proveitoso para a sua aula e você pega e você vai fazer uma aula proveitosa. Outra ideia também que você pode fazer na sua EBD, aí na sua igreja, porque lembrando, aqui é um programa que a gente faz online, certo? Onde você pode participar ao vivo com a gente, mas você pode pegar e fazer o que na sua igreja? Uma ideia que eu te dou. Tem 3 hinos, geralmente, que o autor da revista disponibiliza, falando sobre o tema. Você, se tem algum irmão que gosta de louvar, entendeu? Tem esse ministério lindo, entendeu? Essa bênção. Convida ele para cantar, entendeu? Esses hinos da harpa, ou trazer um hino, um louvor
que fala sobre o tema da lição antes de começar, como se fosse um culto. Você vai fazer como se fosse um culto de doutrina bíblica, ou seja, você vai ensinar e vai ser algo muito proveitoso. Você vai, trazer pessoas para a sua escola. Então, desde já, eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam neste programa de hoje, que está chegando ao final. Eu gostaria de dar aqui a paz do Senhor também para o nosso irmão Enés Rodrigues, pastor Enés Rodrigues, que está nos assistindo. E eu gostaria que o pastor Rogério Novaes faça suas considerações finais, algum tema que a gente não conversou, algum tópico que a gente não abordou, se o pastor quiser falar, entendeu? E cumprimentar o povo, entendeu? Mandar uma saudação para alguém que está assistindo o pastor também. O pastor, fica à vontade. Eu quero, concluindo, foi lido aqui 1 João 3,16, mas o versículo de número 18 também, ele diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Obra e em verdade. É uma coisa que, às vezes, eu quero ser interessante para quem dá aula, até mesmo para você que é aluno, para que possa esclarecer, né? Nós somos um povo que vivemos por fé, né? Não por vista. A recomendação bíblica ela é muito enfática a esse respeito, né? Nós vivemos por fé. Porém, existem questões que elas têm que ser muito bem analisadas dentro do ponto de vista teológico para que nós não erremos, né? Qual? Às vezes, na sua igreja mesmo, ou na sua família, pode ter alguém enfermo, Com certeza. doente. Então, é normal que nós, como igreja, viemos a nos reunir, vamos orar por essa pessoa, é bíblico, né? O presbítero, com unção, vai, unge. Isso daí é totalmente bíblico. Mas o que eu quero levantar como discussão né? Existem momentos que a gente, além da oração, nós temos que nos perguntar, além de orar, o que eu posso fazer para ajudar esta pessoa? Porque tem alguém na sua família que, de repente, tem uma deficiência num órgão que a solução pode estar em você. Com certeza. Está em mim, está no nosso irmão, em alguém na sua igreja. Então, quando você orar por um enfermo, a recomendação, que não é nem minha, é bíblica, né? Quando se fala de obras, não é só orar e ir embora e deixar. Tipo assim, entenda a dor. De repente, o que eu posso fazer? Que tipo de benfeitoria? É uma doação que precisa? Então, você vai, obviamente, orar, mas você também vai ter obras. É isso que está dizendo aqui. Ore, mas tenha obras, doe. Se não tem uma compatibilidade, procure um doador. Né? Às vezes, o entregar na mão de Deus fica simplesmente, se vira, Senhor. Não é bem isso que o Senhor nos ensina. Tipo assim, Deus me deu capacidade do meu corpo também abençoar o corpo de alguém. Com certeza. Então, eu vou orar, só que eu também vou agir. E o que eu puder fazer, eu também tenho que fazer. Então, para os professores em especial, aborde essa obra. Com né? certeza. De tipo assim, ore pelo enfermo, vamos orar para que a enfermidade de Jesus venha a curar, mas entenda a enfermidade e pergunte, porque Deus deixou a cura como milagre, mas Deus deixou também a cura por intermédio das nossas universidades. Com certeza. E a inteligência das pessoas que estão absorvendo nas universidades do mundo inteiro, cientificamente falando, com relação às curas, não é coisa humana. Isso aí é uma sabedoria dada pelo Senhor. E se o transplante é uma coisa hoje que é feita para benefício de alguém, foi Deus que deu a ideia para alguém e a sabedoria para assim fazê-la. Então sejamos nós um contribuinte com relação a isso. Então Deus abençoe a vocês, Deus abençoe sua família. Muito obrigado aqui ao nosso irmão Leonardo, sua família. Eu que agradeço. E para nós é uma bênção sempre estar aqui e sempre que precisar estaremos aqui. Para nós é uma passe livre para estar aqui com a gente. A excelente palavra. A gente tem esse convívio, graças a Deus, desde bem assim pequeno, de frequentar a casa. Amém. E assim, é o homem de Deus, que nem eu falo, tá sendo edificante. Até para minha vida também, eu creio que para a sua, você que é crente, tem muitas pessoas não crentes que estão assistindo o programa. Não crente assim, né? Não cristãs. Não cristãs, né? Mas acredita, porque está assistindo, já acredita. Creio. Então assim, eu creio que Deus vai fazer a obra na tua vida. Amanhã você pode ser um professor ou uma professora da Escola Bíblica Dominical. Você que já é professora, eu creio que Deus vai continuar te abençoando. Você, professor, eu creio que esse projeto vai ser uma bênção na sua vida e na sua igreja. Amém. E lembrando, mais uma vez, esse programa não substitui a Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Sim.
Então, assim, você pega esse material didático, você aluno, professor, professora, e vai para a tua igreja, vai contribuir com o que você aprendeu aqui em outros canais e fazer ficar mais dinâmica a aula e proveitosa, e assim o reino de Deus é engrandecido e a sua vida edificada em nome de Jesus. Eu agradeço desde já a presença do pastor Rogério Novaes. Com certeza receberá vários outros convites, porque vai ajudar a abençoar também essa EBD. Assim como outros pastores também, temos sempre convidados aqui para estar trazendo um pouco da sua experiência para a gente estar debatendo, né, visões diferentes, ou até mesmo para você entender que professor, eu costumo dizer que professor, ele não é como é que fala? Uma unanimidade. Ou seja, tem que ser a última voz dentro da sala de aula. Não. O professor, às vezes, ele ensina e aprende com você. A sua história de vida pode trazer algo importante para a vida dele também. Eu fui professor de jovens por, acho que 7 anos consecutivos e tinha uma sala bastante extensa. E muita coisa, né, inclusive que eu citei aqui, foram absorvidas não só pelo corpo docente-professor, mas pelo aluno. Com certeza. Que às vezes que tem aluno que realmente ele vai tão bem preparado para uma aula que ele levanta questões que, por mais que você tenha pensado a semana inteira, você não pensou naquilo. Então, você aprende. Então, ele traz uma explicação. E hoje o modelo de ensino, ele é muito voltado para uma dinâmica, né? É verdade. Não necessariamente para eu falo e você escuta, né? E esse modelo já está ultrapassado. Com certeza. Então, é interessante o professor estar preparado, mas também entender que ele é passível de aprendizado. Com certeza. E o pastor já explicou a visão do programa. A visão do programa é essa, é fazer com que você abra sua mente, você aluno, colabore na sua escola, você professor e professora, colabore para o reino de Deus crescer. Amém. Agradeço mais uma vez o pastor aqui. Eu que agradeço. E você nos acompanha na próxima lição. É sempre uma lição muito edificante que vai ajudar você na sua aula e você também que não é professor, você entender um pouco da palavra de Deus. Assim eu te agradeço desde já, agradeço a você que nos acompanhou. Vai aqui no canal do YouTube, você que está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário e no Facebook também, na TV Pro Music, se você quiser acompanhar a gente pelo Facebook, que é ao vivo, todos os domingos às 11h30 da manhã. Amém? E eu agradeço desde já a minha oportunidade de entrar na sua casa, no seu celular, no seu serviço, enquanto você está aí no conforto do seu lar. Amém? Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, EBD em Foco, lições que edificam. Graças a Deus. Deus abençoe.